Olá, a TV Cenário entrevistou via internet o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, que está em Glasgow, na Escócia, participando da COP26. Em entrevista exclusiva, o secretário falou da importância da presença do Amazonas na conferência, da busca por apoio financeiro ao trabalho de redução da emissão de gases de efeito estufa, entre outros assuntos. Antes de falar sobre a COP, Taveira resumiu o que foi tratado durante a visita à Alemanha. A Alemanha é o principal parceiro na área ambiental que o Amazonas tem. Não só o Amazonas, como vários estados da Amazônia, como Pará, Mato Grosso, o Acre, né? Então, fortalecer e estreitar essas relações é extremamente importante, ainda mais no momento onde os estados, né, as instâncias subnacionais, elas têm se destacado nas negociações, em especial nas negociações internacionais. Aproveitando esse momento, né, de mudança e de reestruturação dentro do governo das eleições alemãs, a gente foi com os principais parceiros, que é o Ministério do Desenvolvimento alemão e também com o Banco de Desenvolvimento, KfW, né, para comentar sobre o futuro, apresentar as propostas dos estados para o desenvolvimento sustentável, para a diminuição do desmatamento, e nós saímos com notícias extremamente importantes, né? A Alemanha, por exemplo, está lançando um novo fundo chamado Fundo Floresta, né? E esse apoio vai ser direto para os estados da Amazônia. Estão previstos um apoio agora para 2 estados, né, num primeiro período, agora nesse semestre que vai entrar de 2022, e logo após esse período, mais 4 estados provavelmente entrarão como apoio desse fundo. Ainda não há uma definição de que estados serão esses, mas é muito importante, né, definir essa agenda de recursos, né, em especial porque o Fundo Floresta ele tem 2 focos, o comando e controle, mas também o desenvolvimento da bioeconomia, e essa é uma pauta que a gente tem trabalhado já durante a gente que eu falo, por meio tanto do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, quanto por meio da Força-Tarefa dos Governadores, que não dá para falar só do combate no desmatamento, no combate às ilegalidades ambientais, se a gente não tiver uma pauta de alternativa econômica, né, de baixas emissões, que garanta a que as pessoas vão ter uma garantia de renda, um aumento da sua renda. Então, isso é muito importante ver que um parceiro tão importante como a Alemanha já está incorporando, né, essa estratégia de trabalhar ligado à conservação ambiental, mas também crescimento econômico. Então, essa foi uma das pautas mais importantes. A gente conseguiu acompanhar também aqui um modelo de manejo florestal. O Amazonas está avançando na política de gestão e de concessão florestal no estado, né? E muitas das experiências que a gente teve aqui vão dar suporte para a gente construir nossos editais, a maneira mais adequada de fazer essas concessões para que a gente tenha, de fato, uma economia gerada a partir da floresta. Apesar de ser de um partido que, em tese, não é o partido da atual chanceler, né, há um comprometimento muito grande de continuidade de políticas públicas, e essa parte da política ambiental segue e até se aprofunda como mais importante por causa da agenda climática. E por isso que foi tão importante também esse primeiro encontro com essa equipe anterior e parte da equipe que vai fazer a transição, porque a gente teve a oportunidade de demonstrar que os estados têm seus compromissos, ampliaram as suas ambições de redução, né, e tem projetos, né, para essa construção dessa economia de baixo carbono. Então, eu acho que esse foi a grande conquista aqui dessa reunião da Alemanha. Em nome do governador Wilson Lima, nós fizemos um convite tanto ao embaixador da Alemanha quanto os diretores aqui do Banco do Desenvolvimento, né, em especial a diretoria vinculada à América Latina e Brasil, né, para que pudessem vir ao Amazonas. Eles acabaram de me confirmar que dia 3 ou 4 agora de dezembro, eles estarão no Amazonas, né, para conversar com o governador, para apresentar os resultados e o encaminhamento dessas propostas e provavelmente, né, reforçar o compromisso e a parceria duradoura entre o Amazonas e toda a cooperação alemã. Então, já mostra aqui um resultado muito efetivo e
me parece, nessa sinalização tão rápida de visitar o Amazonas, de que a gente está construindo os planos, as metodologias e os projetos, a gente está no caminho certo. O que é a iniciativa LEAF? A iniciativa LEAF, ela coloca parâmetros para que os estados eles possam aumentar as suas ambições de estoque de carbono, ou seja, diminuir desmatamento, aumentar a recuperação de área degradada, e ele faz um aumento muito grande da precificação desse carbono. Atualmente se paga em média $5 para o carbono desse mercado voluntário, e a iniciativa LEAF está propondo um desenho para chegar até $10 a tonelada de carbono. Por exemplo, só para o Amazonas, se a gente considerasse os estoques relacionados de 2004 até 2019, a gente teria aí quase 9 bilhões de dólares só em estoque de carbono, que poderia ser um dinheiro muito bom para investir em novas atividades econômicas, desenvolver cadeias produtivas, né? Então, isso é muito importante. A LEAF Coalition, ela está, por meio de uma metodologia, de um estándar que a gente chama, uma metodologia de quantificação e precificação de carbono, chamada ART3, está querendo definir esse padrão como um padrão global e atrair empresas para que possam suportar esse padrão. E a boa notícia é que o Amazonas já está acreditado, já está credenciado junto a essa metodologia, junto a esse estándar. Então, uma vez que esse mercado e essa iniciativa estejam prontas do ponto de vista operacional, o Amazonas já é um líder, né, dentro da região norte, dentro dos estados, aptos a receber recursos por compensação de emissões por meio de carbono, por meio ainda de mercado voluntário, dentro dessa iniciativa. Então é bem promissora e ajuda muito a gente. A gente está estruturando o nosso sistema estadual de rede com a regulamentação da Lei de Serviços Ambientais, que vai ser inclusive agora votada pelo nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente. A gente passa a ter, de fato, um mecanismo que possa criar condições econômicas por meio dos serviços ambientais prestados pela floresta como um todo. Tem que dividir duas questões, né? As metodologias de avaliação de RED, elas já são muito robustas, né? Seja o ART3, a FVS, o padrão da Califórnia. Então, eles são robustos e têm métricas e metodologias já específicas para isso. A outra que, do ponto de vista de contabilidade, se o Estado está cumprindo ou não as suas metas, praticamente qualquer pessoa de um computador em casa tem total controle e acesso a dados sobre avanço de desmatamento, aumento de queimadas, né? Então, isso tudo são mecanismos que garantem não só transparência, mas como controle social das atividades de rede. Eu acho que talvez a grande preocupação seja aonde não há transparência devida nessas transações, né? E no caso, como foi falado aí, me parece que a preocupação maior, como você falou, é daquilo que a gente chama de greenwashing. Ou seja, você apenas faz uma propaganda, um marketing dizendo que é verde, mas quando você vai analisar toda a sua cadeia de produção, inclusive de geração de lixo, de resíduos, né, a empresa que se diz, né, e se coloca como ambientalmente correta, na verdade, ela só faz propaganda, né? Ela usa, de repente, até de apoio a organizações não governamentais, ou usa de apoio a causas ambientais, mas ela mesma, enquanto empresa, não muda os seus processos, não diminui as suas emissões. Isso é uma coisa importante que eu tenho ouvido muito aqui na COP26, Arnoldo, que é essa questão do envolvimento de todos. Nós reconhecemos a nossa parcela de responsabilidade agora, porque Floresta em Pé passa a ter um papel decisivo do ponto de vista da regulação climática, ou nas ambições colocadas no Acordo de Paris de manter, né, a temperatura média da Terra abaixo de 1,5 grau, né, Celsius. Né? Então, todo mundo volta a olhar para as florestas como um grande potencial dessa reserva e equilíbrio climático. Por outro lado, né, torna extremamente difícil, porque, em geral, lugares com alta biodiversidade, como é o caso do Amazonas, né, eles também são locais com pobreza prevalente.
né? Então, uma característica que une países de alta biodiversidade é a pobreza. Então, inclusive hoje, na reunião com o príncipe Charles, né, o que eu mencionei a ele, o que eu falei para ele em nome do Amazonas, foi para que a gente pudesse ter um pacto global tão forte para a redução das emissões, mas, ao mesmo tempo, para garantir que países pobres em desenvolvimento que pudessem baixar as suas emissões teriam, sim, contrapartidas financeiras para o desenvolvimento de atividades econômicas de baixo impacto ambiental, né? Então, isso é justiça social, né? Então, o que a gente tem proposto, conversado, é justamente para que a gente abaixe um pouco essas paixões políticas que envolvem as questões relacionadas ao meio ambiente e trabalhe em enfoque especificamente em questões relacionadas à justiça climática. A gente não pode deixar ninguém para trás, e não deixar ninguém para trás requer pensar em modelos também que não que o discurso de conservação ambiental não seja um discurso também que reforce a pobreza de locais e de populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, como é a grande parcela da população aqui do nosso estado. E na oportunidade que o Amazonas teve para se expressar, a mensagem que eu falei a ele foi exatamente essa, que é muito importante a gente encontrar caminhos para equilibrar conservação ambiental e crescimento econômico, em especial para populações mais pobres e vulneráveis, né? E foi muito interessante porque foi a primeira vez nas rodadas de discussões que ele iniciou um debate. Então ele conversou diretamente comigo, né? Conversou diretamente com o Amazonas, falando, a palavra que ele usou foi assim, ó, esse é o ponto, né? É exatamente isso que a gente tem que fazer. Concordo integralmente com o Amazonas de que a gente tem que encontrar respostas para a diminuição da pobreza ao mesmo tempo que a gente avança na conservação e redução das emissões. E ele ainda falou mais, né, que é sim responsabilidade dos países ricos encontrarem esses mecanismos, né, ou seja, dentro dessa questão. Então a gente percebe que esse eco, né, de defesa de um equilíbrio de justiça ambiental que o Estado do Amazonas tem colocado, né, ele já tem, de certa forma, nesses espaços, muito por causa, como você falou, né, da liderança que o governador Wilson Lima tem com a força-tarefa dos governadores pelo clima e floresta, né? Inclusive, em fevereiro de 2022, vai ser o encontro anual do G7 em Manaus, onde nós vamos lançar o Manaus Action Plan, que é um planejamento estratégico da rede de governadores para os próximos anos, né, que inclusive vai abordar questões relacionadas ao alinhamento desses 8 países, 33 estados, em convergência em relação à agenda climática e de justiça ambiental. A gente vê que esses movimentos, essas participações, elas são importantes. Eu até escrevi na minha rede social de que é importante que toda vez que se fale da Amazônia e do Amazonas, nós estejamos presentes. Então é por isso que é muito importante a participação nossa aqui na COP26, ou em todos os locais. A gente tem que ser ator e defensor, tanto para o bem quanto para o mal, do ponto de vista de muitas cobranças que surgem, mas nós não podemos deixar que terceiros falem pela gente, né? Então, é uma política pública importante, a floresta ela é nossa, mas ela tem atribuições globais, né? Então, se ela é nossa, a gente tem que cuidar, fazer o melhor uso dela possível, né, para que a gente tenha essas garantias de sustentabilidade de longo prazo. Mais informações sobre a COP26 é só acessar o site revistacenario.com.br. A gente volta a qualquer momento com novas informações sobre a Conferência do Clima. Até a próxima!